Eu sou meio sério, tem que colocar meio perto. Tá gravando, pessoal. Beleza. Pode começar. Pode começar? Pode sim. Bom, a gente vai apresentar sobre o NAFTA, né? O nosso grupo sou eu, Vinícius, a Daniela, a Bianca e a Paola. E a gente vai estar falando para vocês um pouquinho do NAFTA. Pode passar. Bom, para iniciar, começando sobre esse tema, quero falar para vocês um pouquinho, uma leve introdução sobre o que é o NAFTA, né? Às vezes vocês devem estar se perguntando, bom, vocês vão apresentar sobre o NAFTA, mas o que seria em si o NAFTA? O NAFTA, ele nada mais é uma sigla para o North American Free Trade Agreement, é um dos acordos de livre comércio mais importante, um dos mais importantes do planeta, né? Essa sigla que eu acabei de dizer, ela também pode ser conhecida como o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Que ele, no caso, que nada mais é que um bloco econômico que tem como objetivo principal, ele vai reduzir as barreiras comerciais entre três países, como vocês podem ver ali do lado, deixei uma figurinha ali, que são eles, os Estados Unidos, né, o Canadá e o México. Então, esse é um dos principais objetivos, reduzir as barreiras comerciais. Dentro disso também, ele tem outros objetivos, sendo eles, tem a eliminação, né, dos impostos que ocorrem dentro desses países, os impostos de importação, né, de bens e mercadorias que tem dentro desses países. Dessa forma, ele também visa ampliar as oportunidades de investimento, né, dentro desses países, que é dentro desses países participantes do acordo. Dessa maneira, ele vai facilitar o trânsito de produtos e serviços entre os territórios desses países que estão dentro desse acordo. Além disso que eu falei, de objetivos, outra finalidade da criação do NAFTA estimular estimular a atividade econômica entre os países envolvidos, né? E dessa forma, estimulando esses países, ele vai acontecer o quê? Ele vai reduzir as taxas e as cargas tributárias das negociações. Então, dessa forma, vai facilitar muito para a comercialização dentro desses países. Bom, pode passar. Quando surgiu? Quando que começou esse grupo? Quando que começou esse acordo esse grupo? Quando começou esse acordo? De que forma ocorreu? Né? Então, esse acordo, ele teve essa criação desse bloco norte-americano, ele se deu no ano de 1993. Só que, porém, ele foi criado em 1993, só que ele só começou a entrar em funcionamento a partir de 1º de janeiro de 94. Então, foi quase um ano depois que ele começou no seu funcionamento. Então, dentro dele, a gente pode competir, mais ou menos assim, ele foi criado, ele surgiu, na verdade, com a tentativa de competir com a União Europeia, né, que é um bloco constituído também por diversos países europeus, né, que se demonstra também bastante, com um enorme sucesso para as nações envolvidas. Então, ele veio para quê? Para poder competir, para poder ter uma certa, não podemos dizer uma comparação, mas veio assim para competir junto com a União Europeia. Então, só que ele tem uma diferença entre isso. A diferença dele em relação à União Europeia é que, ao contrário da União Europeia, ele não possui uma instituição ou governo, né, para poder administrar, fazer a administração desse bloco. Ele também não tem leis, né, supranacionais, ou seja, o que seria isso? São normas que sejam superiores à existência em cada país membro, né, desse acordo. Então, essa vai ser a grande diferença. Além também dentro também os objetivos, né, que eu falei dele, ele também tem uma grande
como que eu posso dizer assim, uma grande importância dentre a ampliação, né, dentro do ramo da agricultura, os testes e automotivos, entre outros. Bom, como o Vinícius já deu uma breve introduçãozinha sobre o NAFTA, agora eu vou explicar como que ele funciona. Como ele disse, o NAFTA é composto pelos Estados Unidos, o México e o Canadá. Mas para os Estados Unidos e o Canadá, o NAFTA funciona como um importante acordo comercial e econômico para ampliar os seus mercados consumidores. Uma vez que nesse tratado, o objetivo principal é a realização de acordos comerciais. Assim, os seus produtos, eles acabam migrando com mais facilidade em direção ao México. Pode passar. E a facilidade do NAFTA para os estadunidenses e os canadenses é que ele oferece expansão das suas multinacionais no território mexicano, onde se encontra mão de obra barata e abundante, além de matérias-primas baratas e disponíveis. E para o México, o NAFTA ele se torna importante no sentido de estabelecer uma maior integração com os vizinhos do norte, que por questões históricas sempre se mantiveram mais receosos e manteram a política comercial com o México. Pode passar. Por outro lado, muitas vezes, eles coibiam a taxas dessas mercadorias graças à pressão exercida pelos produtores e pelos sindicatos locais, que temem sofrer com concorrência advinda do Sul. A maioria delas relacionadas à migração das indústrias desses países em direção ao México, pois nesses países os salários são menores e as leis trabalhistas são mais vulneráveis. Pode passar. Para que serve o NAFTA? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte surgiu aí com diversos objetivos, né? Seguindo a tendência de criar um acordo entre os países, né, por conta da globalização. E os principais objetivos são desenvolver mecanismos, né, que defendam a propriedade intelectual, né, produzida pelos países membros do NAFTA, também eliminar as barreiras comerciais entre os países constituintes, né? Fim também das barreiras alfandegárias, né? Ou seja, o fim das barreiras alfandegárias é um ponto de muita importância, né? Porque facilita aí a troca comercial entre os países, até mesmo, né? Aí em relação aos valores, né? Menores, né? De tributação, de tarifa, né? Isso estimulando a economia do país. E, por fim, né, o último objetivo, né, principal também, é eliminar aí as barreiras comerciais entre os países, né, que constituem o tratado, né, o NAFTA. E esse mapa, como vocês podem ver, é das empresas maquiladoras, tá? As empresas maquiladoras, elas depois, né, da criação do NAFTA, né, que são as empresas americanas que mudaram sua produção, né, para o México por conta da mão de obra mais barata, né, gerando aí um menor custo de produção. E isso tudo, querendo ou não, gerou uma reação, né, um certo desemprego nos Estados Unidos, porque no caso as empresas saíram dos Estados Unidos e foram para o México, né, aí procurando uma mão de obra mais barata. E como vocês podem ver nesse mapa, é a distribuição aí das empresas maquiladoras, né? E ali, esses jobs, onde está escrito jobs, são a quantidade de empregos gerados. E como vocês podem ver, elas essas empresas situam bem na fronteira, né? Para poder aí facilitar, né? Ser mais fácil aí para passar as mercadorias para outros países. Pode passar. E como vocês podem ver aí, no mapa, né, no México, são as empresas aí, a maioria americana, situadas no México. Aí tem, por exemplo, Sony, LG, aí é só um mapa mesmo mostrando aonde elas se localizam. Pode passar.
Bom, relacionado à União Europeia, o NAFTA tem algumas diferenças. A União Europeia, por exemplo, ela tem uma única moeda de circulação. Já a NAFTA não. Cada país desse bloco tem sua própria moeda. O Canadá, por exemplo, tem o dólar canadense. Já o México vai ter os seus pesos mexicanos. E os Estados Unidos tem o dólar americano. Outra diferença que a gente pode ver é que esse bloco não permite o livre trânsito entre os cidadãos desses países. Aqui nessa primeira foto a gente pode ver a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, então não é uma fronteira aberta, você passa por esses locais, por entrevistas, você tem que ter visto para poder passar de um país para outro, e aqui à direita a gente pode ver o México e os Estados Unidos, que é uma questão mais complicada ainda, porque o Canadá e os Estados Unidos, por exemplo, eles são países desenvolvidos, que têm uma economia estável. Já o México não, é um país subdesenvolvido, onde muitas pessoas querem sair desse país para procurar uma situação de vida melhor um pouco. E nessa fronteira acontece muito das pessoas tentarem passar de forma ilegal para os Estados Unidos, para tentar essa oportunidade de vida melhor. Então, onde acontece também muitas mortes, porque as pessoas se arriscam em travessias arriscadas, levam crianças. Então, é uma região muito vigiada pelo governo para que essas situações não aconteçam e gera muita polêmica também, porque os políticos se preocupam com essa situação. Um exemplo que a gente pode ver é o Trump com a construção do muro que ele começou, né, após sua eleição. Mas é uma questão que também tende a ser mais apaziguada com o novo presidente, que um dos seus primeiros atos foi interromper a construção desse muro. E com isso, com esse tratado ao longo dos anos, os Estados Unidos não tem se visto contente com essa questão das empresas, como foi citado pela Bianca, essas empresas saírem desse país para poder procurar mão de obra mais barata. O que aconteceu? Em 2018 foi assinado um novo acordo, que é como se fosse uma atualização do NAFTA, chamada de USMCA, que é as iniciais dos países. Esse acordo foi proposto por Trump, onde ele propôs algumas melhorias. No setor automotivo, ele exigia que 75% das peças de um carro fossem fabricadas nos Estados Unidos e por trabalhadores que recebessem, em média, $16 por hora. Então, ele colocou um piso salarial para que essas empresas não procurem uma mão de obra barata. Então, independente de onde fosse produzido, seria isso que vai ter que ser pago para cada trabalhador. E para o Canadá, o que isso iria beneficiar? O Canadá concordou em diminuir as barreiras no setor de laticínios. Os Estados Unidos alegavam que comprar esses produtos do Canadá era muito caro, era muito difícil, então eles fizeram acordos para que a entrada desses produtos nos Estados Unidos fosse facilitada e assim gerar uma maior interação nessa economia. E ao contrário do NAFTA, esse acordo, ele tem prazo de validade, então ele deixaria de existir em 16 anos. E esse acordo foi assinado em 2018, passaria a valer a partir de julho de 2020. Eu não consegui achar muitas notícias se esse acordo está valendo ainda. Com os esforços de Trump, ele fazia o máximo para que esse acordo se valesse o mais rápido possível, mas chegou a pandemia e foi cada vez mais difícil colocar esse acordo em dia. Mas até então, pelo que eu sei, esse acordo está valendo e tende a melhorar muito a economia desses países. E para o México concordou em dificultar a entrada de produtos eletrônicos dos Estados Unidos no país, para tentar inserir o mercado da China no México e melhorar a competição. Ao contrário aqui da fronteira, né? Que passa, vai e volta, pula para um lado, pula para o outro, não tem nada. E finish.
Que é isso. Ok. Parabéns, menino, é muito bom. Sim. Obrigado para todo mundo. E você, gostaria de fazer alguma pergunta para eles, Vitor? Não, pessoal, eu queria só acrescentar, né? Porque pelo que eu percebi da apresentação deles, esse é um grupo que sempre busca ganhar mais dinheiro, né? Um querer se ajudar, todos quererem se ajudar para todos ganharem mais, né? Então, eu achei interessante isso, que igual aquela frase que o pessoal fala, né? Que um sozinho ele chega mais longe, mas vários juntos chegam mais forte, né? Não é essa frase não, mas é mais ou menos isso que eu entendi. Então, eu achei bem interessante mesmo essa explicação do NAFTA aí. Parabéns mesmo para os meninos. Então, pessoal, parabéns, o que vocês pesquisaram, eu estava anotando aqui, e é o que eu, tenho algumas perguntinhas para vocês, e é importante a gente destacar o seguinte, né, pessoal, e querendo ou não, os Estados Unidos é uma potência, o Canadá, ele é dependente dos Estados Unidos, na realidade, a maioria das coisas que chega para o Canadá é exportado dos Estados Unidos. Mas, como se diz, nós temos essa negociação onde a gente tem essa barreira, né, comercial diminui. Então, acaba compensando para os dois países, né? E o México, na história, né, o México ele precisava de ajuda, né? E a mão de obra lá era muito barata, e aí o que a gente faz? Os Estados Unidos é o cabeça. Então, ele falou, opa, calma aí, eu vou mandar as empresas para o México para eu barrar um pouco também, né? E melhorar que meus produtos com a mão de obra barata, ele volta para os Estados Unidos, entendeu? Com preço competitivo, mais barato para quem mora nos Estados Unidos. Ou seja, isso é importante para eles. E a gente vai estar falando um pouquinho mais. O que eu queria perguntar para vocês, como funciona o livre comércio? Vocês falaram aí já. Que da barreira alfandegária. O livre comércio, prof, seria tipo assim, sem o limite da quantidade, no caso, né? Então, mas vocês perceberam que uma das livre, mas não é livre, né? Que os Estados Unidos fechou foi o quê? Ele colocou um muro. Porque o livre comércio é só de mercadoria. No caso, o livre comércio seria só de mercadoria, porém, tipo assim, dentro do controle deles, né? Dentro do controle dele. Tipo assim, igual o Victor falou, é livre e não livre, né? Tipo assim, ele é livre comércio pela quantidade, porém essa quantidade tem que estar dentro como podemos falar, dentro do entendimento, dentro deles saberem, entendeu? Não é igual aqui, vamos supor, aqui você é livre comércio, aqui seria um livre comércio, que aqui você compra, mais ou menos, né? Porque pra fora seria diferente. Porque assim, não é livre comércio aqui, porque se você parar para analisar, a gente tem uns impostos muito caros. Se a gente for comprar dentro da legalidade, você ir lá no Paraguai comprar as coisas e pagar a taxa, tudo, acaba não compensando. Não compensa. Então, lá neles, assim, tipo assim, a quantidade é livre a quantidade. Porém, você vai ter que fazer o acerto dos impostos, tudo dentro da legalidade. Então, assim, até que ponto é livre, né? E eu lembro quando eu tava vendo, Vinícius, desculpa te interromper, quando eu tava na escola ainda, há uns 15 anos atrás aí, teve o tempo que eles estavam querendo implantar a ALCA aqui no Brasil, né? Que era a área de livre comércio das Américas, né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Ele ia juntar os Estados Unidos, né? Se não me engano, professor, o senhor pode me ajudar nisso aí. Era os Estados Unidos e todos os países, né? Para unificar os impostos, eu acho, né? Só que, de toda forma, os Estados Unidos sempre ia sair lucrando, né? Então, por isso que não deu certo, né? Tipo assim, o livre comércio, no caso, assim, no nosso do tema, no caso, assim, igual o Victor tá falando, tipo assim, eles tentam, entre esses países, tentar um acordo, uma negociação, tipo assim, para ficar bom para todo mundo. Porém, nunca fica. Sempre um país vai sair, tipo, mais beneficiado. Só que eles tentam fazer assim... Sempre os Estados Unidos vai sair mais beneficiado. Como sempre. Aí, tipo, então eles tentam fazer essa negociação, esse acordo para poder, assim,
dentro das coisas comercializadas, ter um acerto dentro dos impostos, né? Foi o que eu entendi, né? É porque é o seguinte, não tem como a gente pensar em um bloco forte se o bloco não estão comercializando entre eles. Ou seja, os Estados Unidos, ele faz os outros países também crescer junto com ele para ele competir. Porque qual que é a intenção dele? A intenção dele era competir com a União Europeia. E se ele não faz isso, como que ele vai conseguir competir? Vocês estão entendendo? Porque a União Europeia, ela são 28 países, né? E assim, né? Assim, o porte dela é grande, né? Então eles têm muita coisa que eles mandam no mercado, né? Mas, como se diz, o NAFTA, né? Pelos Estados Unidos, né? A moeda dos Estados Unidos, né? O dólar, ele comanda, né? Então, os Estados Unidos ainda dita as regras, né? E eu estava lendo também, professor, desculpa interromper, eu estava lendo também na hora que eu estava fazendo a pesquisa, tipo assim, uma também das coisas que eles usam, né, através disso, que, tipo assim, desse comportamento, é uma forma de estratégia, né, eu tava vendo, que, tipo assim, eles fazem isso de estratégia para, tipo, eles contêm, tipo, o fluxo migratório, né, para as pessoas em busca, até o norte, em busca de empregos também, então, tipo assim, sempre no fundo, tem uma estratégia dentro disso, né? E seria a minha pergunta agora para vocês, né? Eu ia perguntar já como combater a migração. Não entendi. Eu ia perguntar para vocês aqui, como combater a migração, né? Ou seja, o que eles fizeram? Uma das coisas que os Estados Unidos pensou por causa do México, né? O pessoal com certeza queria sair do México para ir para os Estados Unidos, né? Mas aí ele pensou o seguinte, calma aí, eu vou mandar minhas empresas para lá, né? E aí, além da mão de obra ser barata, tem pessoas trabalhando no México. Então, são menos pessoas querendo entrar nos Estados Unidos. Isso, eles fazem, tipo assim, eles fizeram isso para conter essa migração. Eles falaram assim, de que forma que eu vou fazer? Eu vou mandar minhas empresas para lá para não ter esse fluxo de pessoas passando. Então, automaticamente eu tenho minha matéria-prima, eu tenho meu produto e eu não preciso mandar pessoas daqui também para lá e nem de lá para cá. Eles fazem lá com o meu produto, com a minha matéria-prima. Isso. Eu não lembro se foi a Daniela que falou sobre o acordo do Trump, que é o seguinte, começou a ter desemprego nos Estados Unidos. Então, o que eles pensaram? Em trazer essas empresas de volta para os Estados Unidos. E foi tipo assim, foi um dos tratados, um dos acordos que ainda está né, pessoal, em andamento, né? Que acredito que pode evoluir mais, né? E assim, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês gostaram? Eu vou só parar aqui da gravação, daí a gente continua. Conversar mais à vontade.